tarde. Vamos então começar. Isaías, posso tratá-lo? Posso tratar? Pode ser. No seu trabalho começa por enumerar alguns conceitos-chave para que um trabalhador espírita possa assumir a sua função. Querem começar por aqui? Com certeza. Naturalmente que nos incumbia a nós de realizar o trabalho, a consistência na Casa Espírita e, consequentemente, no movimento espírita português, essencialmente. Naturalmente, para nós sabermos exatamente como procedermos ou comportarmos, é importante que nós conheçamos alguns conceitos. E então estamos a falar de consistência. Em que consiste a consistência? A consistência é de uma palavra latina que é consistência, que significa consistir em. Ora bem, nós só podemos entrar no movimento e tentar perceber algo para ser consistentes ao longo da nossa jornada se estivermos munidos dos conceitos. Quem me conhece sabe perfeitamente que os conceitos para mim são de extrema importância, naturalmente. E nós vamos ver que a palavra consistência tem vários significados. E é do domínio destes significados que nós pautamos o nosso comportamento e a nossa postura, que no final, este tipo, a consistência, o saber, é, no fundo, estarmos aqui com o objetivo primordial e o objetivo final será, não só aqui na Terra, mas no plano espiritual e noutros mundos, atingir a perfeição. E então, nós vamos ver ao longo das perguntas que eventualmente forem feitas a todo este tipo de consistência. Reparem só e reflitam aqui numa situação. Jesus, quando o ladrão que estava a ser crucificado junto a Jesus, Jesus disse-lhe: em verdade, digo, hoje entrarás comigo no reino dos céus. Se nós não estivermos munidos em que consiste tudo isto, e se nós não dominarmos os conceitos, podemos aqui originar uma confusão tremenda. E se um me disser assim, Jesus prometeu àquele malfeitor que o levaria para o reino dos céus. E o outro vai dizer, não é essa a interpretação, não é esse o conceito dessa mesma frase. E então a gente pergunta, então onde está a verdade? E naturalmente que é o referencial doutrinário espírita que nos pode esclarecer e entrar, vamos dizer assim, como dizem os juristas, na cabeça do legislador, tentando desvendar o que é que ele pretendia dizer com isto. E nós, no nosso caso concreto, que estamos aqui a analisar a consistência do movimento, que no fundo é dominar os conceitos para depois os pôr em prática, porque se nós dominarmos, não precisamos de meros académicos que, em vez de criarmos situações concretas e objetivas, pelo contrário, só consideramos coisas teóricas, complexas, e depois perguntamos, o que é que isto me deu? Não me deu nem um quarto de copo de sumo. E então, a palavra consistência é isto. Dominar os conceitos. Em que é que consiste? Dominar tudo isto para quê? Para pôr em prática os porquês. Porque nós, em qualquer referencial, e até mesmo na doutrina espírita, nós conseguimos dominar e aumentarmos consequentemente a nossa fé se nós questionarmos porquê. Então, se eu obtiver a resposta, então o conceito está e eu vou partir para a nova situação, que é a parte experimental. E quando dizemos parte experimental, pôr em prática o bem, dominando todos estes conceitos e saber, eu estou a fazer isto porque é o melhor para mim, é o melhor para a Casa Espírita e é o melhor para o movimento espírita português. E é nisto que consiste precisamente a palavra consistente. Quando se passa à prática, colocam-se vários desafios, também várias possibilidades.
começando logo pela procura dos porquês. Quer falar um pouquinho mais destes desafios e das possibilidades? Sem dúvida. Portanto, conhecendo os porquês. E vamos falar, enquadrar-nos naturalmente na questão espírita. Nós perguntamos, e é esta situação que nos define. Bom, por que é que me acontece isto? Por que é que aquele é beneficiado e eu não estou a ser beneficiado? Por que é que aquele que parece, enfim, em termos práticos, que não tem nada de abono e parece que as coisas lhe correm bem e nós vemos uma pessoa que até é justa e parece que tudo lhe foge ou nada lhe corre bem. Porquê? E são estas questões que, dominando, nós conseguimos pautar por uma nova vida mais feliz, mais concreta, no sentido de irmos progredindo. E então, reparem, quem é ou o que é que pode responder a todos estes porquês? Reparem, eu queria só trazer aqui à colação, eu, na minha profissão, quando vou fazer aulas de auditoria, às contas, pergunto ao contabilista: qual é o referencial contabilístico que você se serviu para preparar as suas demonstrações financeiras? E porquê é que eu faço esta pergunta? Para não perder tempo, porque senão, mediante uma situação que eu penso que é desta maneira, e quando vou lá chegar, o contabilista aplica de outra maneira e eu perdi o meu tempo. E digo: você já podia ter dito. Ora bem, qual é o referencial que serve para a orientação ou para dar resposta a todos os porquês? Naturalmente que inequivocamente é o referencial doutrinário espírita. Há um único só, que é a doutrina espírita, que é, digamos, uma doutrina de um coletivo e que houve um codificador. E, naturalmente, que também nós sabemos como é que conseguimos, efetivamente, responder aos porquês. É da seguinte forma: através do estudo. Mas mesmo até neste mesmo estudo, para respondermos aos porquês, nós temos que ter um racional de leitura. Eu começo pelo livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação e que me responde a todos os porquês. Mas, no entanto, eu não posso pegar no livro dos Espíritos e começar a lê-lo como fosse uma peregrinação ou como fosse uma penitência. Eu tenho que o estudar. Mas mesmo assim, através do estudo, se eu encontrar alguma coisa que não esteja em conformidade com o meu pensamento, eu não devo desistir. Antes, pelo contrário, devo aplicar o racional da doutrina que me diz assim: se alguma coisa não te satisfaz, segue adiante e procura avançar nesse mesmo estudo. E então, consecutivamente, através de um planeamento e de uma metodologia, nós vamos encontrar respostas a todos os porquês que nós podemos indagar. E assim sucessivamente. Não sei se... Refere depois também na questão desse referencial que é preciso conhecer bem antes de emitirmos as nossas opiniões. Como é que nos tornamos mais consistentes dentro da doutrina? Já começou a responder esta pergunta, mas... Muito bem. Desenvolvendo. Não há dúvida que ficaram com o conceito de que nós nos tornamos consistentes da doutrina se a conhecermos. Não há a menor dúvida. E nós sabemos que o livro dos Espíritos é o maior tratado de filosofia que nós temos em nossas mãos. E todo ele obedece, por assim dizer, a métodos, a conceitos estatísticos e todos os pormenores que nós, na altura, em 1857, quando ele foi lançado, nós não éramos conhecedores, mas que os espíritos superiores que presidiram
à sua feitura, permitam-me dizer assim, tinham conhecimento. Por exemplo, no livro dos Espíritos, há métodos estatísticos, há método das probabilidades. Quando os Espíritos nos dizem assim, o homem, a tendência na Terra é ver, digamos, passo a passo, uma certa regeneração para atingirmos um determinado patamar e até irmos para o mundo de regeneração, tornarmos o planeta Terra num mundo de regeneração. Isto não é dito de uma forma liviana. Isto obedece a métodos científicos dominados pelos próprios Espíritos, que ninguém tenha dúvida e que efetivamente lhe permitem dizer isso. Permitem-lhe dizer só uma coisa. Nós já na Terra temos as estatísticas, temos as técnicas quantitativas de gestão, temos a econometria e a investigação operacional que nos permite prever determinados acontecimentos. Por exemplo, se eu disser aqui, olha, esta sala deve ter para aí umas 50 pessoas que são mulheres e 60. Isto é uma situação leviana que eu estou a dizer, porque eu não sei. E eu, para saber, tinha que ir contar, então concluía. Ora bem, os Espíritos, naturalmente, com estes métodos de observação do plano espiritual e ver exatamente aquilo que foi indo gradualmente e por tudo aquilo que acontecia nas sucessivas encarnações, de chegaram a determinadas conclusões. Por exemplo, o economista analisa as contas de uma empresa nos 10 anos ou 15 anos atrás e diz assim, esta empresa daqui a X anos, a probabilidade de acontecer a insolvência é esta. Em que é que se muniu? Através de uma consistência onde se analisou o passado, vive-se o presente e prepara-se ou planeia-se o futuro. E, mediante isto, porque é que os Espíritos, por exemplo, numa questão que diz se há retrocesso na nossa evolução espiritual? Eles não disseram isto por dizer. Portanto, com os métodos que utilizaram e que eles dominavam no plano espiritual, que não há dúvidas, e vocês vejam, por exemplo, no livro Nosso Lar, quando André Luís tinha uma dificuldade enorme de definir o que era o computador, porque em 1954, se a memória não me traiçoa, ou 58, quem é que conhecia o computador? Poucos ou ninguém. E hoje? É uma técnica tão vulgar, dizemos assim, que hoje nós nos comunicamos. E, portanto, esta consistência, através do conhecimento no referencial doutrinário e colocando em cima da mesa os porquês, nós tornamos mais fortes, mais consistentes e aumentamos a nossa fé. Como é que esses requisitos essenciais para a consistência que referiu se relacionam com a organização da Casa Espírita e a organização do movimento espírita? Muito bem. Permitam-me aqui colocar aqui um slide que eu vou, se me permite. Permitam-me aqui. Vejamos uma situação e eu vou avançando. Naturalmente que quer o indivíduo, quer o grupo, passando efetivamente pela Casa Espírita, quer até pelo movimento, nós devemos fazer autoavaliações. Ou seja, cada um de nós entrou na Casa Espírita. Não é verdade? Começou a conhecer a doutrina espírita através do estudo dos livros que compõem a codificação e começa a absorver determinados conceitos, começa a tomar conhecimento, começa, enfim, a entrar, eventualmente, até na prática ou no exercício da mediunidade e começa a desenvolver esses mesmos conhecimentos. No entanto, uma coisa que eu antes até nem dava grande ênfase
comecei por dar uma certa ênfase. E em que consiste? É a autoavaliação. E a autoavaliação tem que começar pelo próprio indivíduo. E que certamente vocês, de uma forma direta ou indireta, já o fazem. Não consegues? Ele está cá. Eu sei, pronto, já está. O meu Pedro colocou aí. Está. Reparem, eu queria projetar este slide, porquanto nós vemos aqui análise SWOT. Esta palavra SWOT é uma palavra inglesa que diz, a primeira letra significa forças, a segunda que é strengths, weakness, fraquezas, opportunities and threats, ameaças. E nós vemos aqui. Reparem, este processo de avaliação e que vai aumentar a nossa própria consistência faz parte da nossa análise e podemos chamar de autoavaliação. O indivíduo que entrou na doutrina espírita começou a desenvolver o seu estudo sistemático e, no entanto, à noite, o que é que ele, em regra, faz por quanto a doutrina espírita lhe ensinou? Faz, vamos dizer, a sua avaliação. O que é que eu fiz de errado? Quais são as ameaças que me podem apoquentar? Dentro do referencial doutrinário, nós sabemos que, e como disse hoje de manhã Alexandre, acerca da questão 459, que os espíritos nos influenciam grandemente a nossa vida. Agora a questão é esta: que tipo de espíritos é que podem influenciar a nossa vida? Se eles forem bons, com certeza que todos nós, conhecedores do referencial doutrinário espírita, dizemos alto, vai aumentar a nossa força e vai aumentar as oportunidades de trabalho. Porque eu estou-me a afinizar com espíritos bons e, consequentemente, me querem bem, e eu, estas duas, as forças e as oportunidades, aumentam. E agora, se forem espíritos maus, são ameaças e vão aumentar as minhas fraquezas. E, portanto, isto aqui, através desta análise, como vocês veem, isto é na conquista do objetivo. Ou seja, esta autoavaliação, através deste processo, que é a análise SWOT, ou esta matriz, naturalmente que tem como objetivo a conquista de algo. Não é? E, por conseguinte, nós podemos dizer assim, que eu tenho aqui, e para não me esquecer, a organização permitam-me, dizer assim, bom, através desta análise, o que é que eu já conquistei? O que é que me falta conquistar? E eu, mediante esta análise, consigo. Ora bem, eu sei, porque a doutrina espírita me ensinou, que eu posso estar sob a ameaça de espíritos obsessores, espíritos maus, e com isso acontece porquê? Porque há ali uma situação que me atrapalha, que são as fraquezas. Mas reparemos, apesar destas ameaças e das minhas fraquezas, eu, mediante um objetivo, e perante o atingir de um determinado factor, eu posso converter essas ameaças em oportunidades e transformar as fraquezas em forças. E como é que eu consigo? Através desta autoavaliação. O que é que eu conquistei? O que é que me falta conquistar? E tudo isto, primeiramente, porque, atenção, não se pode construir uma casa espírita forte se o indivíduo não for forte. E não se pode construir um movimento forte e consistente se as casas espíritas não forem fortes. Tudo isto se encadeia. Por isso é que os espíritos nos dizem, desde o átomo até o arcanjo, todos nós, sem exceção, ou todos, sem exceção, contribuem para a harmonia do universo. Mas para essa contribuição, nós fazemos parte dessa mesma, permitam-me dizer, engrenagem, naturalmente que eu tenho que ser consistente naquilo que
eu sei, e que não deve degenerar, mas é tornar-se cada vez mais forte, como disse o José Augusto hoje de manhã, tornar as varas num feixe que jamais possa ser quebrado por quaisquer ameaças ou fraquezas que venham da envolvente externa. E por isso são métodos que nós devemos ter presentes para pôr em prática na questão da autoavaliação e, enfim, em todo este processo de consistência na casa espírita e, naturalmente, com reflexos no movimento espírita português, principalmente. Muito obrigada. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não, certíssimo, para mim está tudo feito. Muito obrigada, então. Boa tarde a todos. Um abraço. Vamos falar de seres hoje, não é? Jaime, para começar, vais falar dos desertores da fé. Como é que este tema se enquadra dentro do Evangelho? Nós, quando falamos em desertores, nós vamos ao nosso livro, porque nós seguimos Jesus e encontramos lá, aliás, nós próprios, quando vimos alguém a negar determinados conceitos, nós chamamos Judas. Então, se Jesus nos deu o exemplo... Olha o microfone mais para cima. Eu estou a dar sinal do que Tem medo. Eu estou um bocado nervoso. Igual a Pedro. Eu ainda luto até a minha show. Não é só o João, já antes não se estava a ouvir o senhor Isaías, Qual é a música? Então, onde nós estávamos a falar de Judas, não é? Nós sabemos em Jesus um ser a seguir, um ser que veio à Terra e que nos trouxe Deus, porque até lá Deus era um ser castrador. Deus traz-nos amor e como nós devemos ver a vida. Nós, nesse processo com Judas também nos deu um exemplo da queda espiritual. Judas, não tenho nada contra o irmão, porque com certeza a esta altura ele é muito mais evoluído do que nós. Aliás, eu estou aqui porque tenho o remorso de Judas em mim. Então, Judas não foi capaz de se sintonizar com a vibração de Jesus. E não foi capaz porquê? Se ele vivenciou como nós outros, porque ele não foi capaz de eliminar o seu próprio interesse. Então o seu próprio interesse fez com que ele ouvisse Jesus, sentisse Jesus, mas não interiorizasse Jesus. E foi esse interesse que fez com que levou, é claro, que quando ele entra em vibrações sombrias, contra a luz do mundo, ele é agarrado pelas sombras do mundo e pelos oportunistas que querem ficar na mesma instância onde está, com os seus lucros, com os seus proveitos, tudo por aí fora. Então nós hoje continuamos, não querendo magoar ninguém, nós continuamos um pouco dentro de nós com esse Judas. Porque nós, todas as vezes que nós nos revoltamos, estamos a infligir neste Deus. O Jesus que todos nós devemos ter contato connosco. Sempre que nós maltratamos ou não aceitamos mesmo que a outra pessoa possa ter uma opinião diferente da nossa, nós continuamos a fazer esse processo. Reparem, não foi só Judas. Os próprios apóstolos em si tiveram dúvidas. Só João conseguiu ou teve a força suficiente para acompanhar as mulheres na peregrinação de Jesus até ao Calvário. Os outros fugiram, esconderam-se. Só posterior à ressurreição de Jesus é que eles encontraram a verdadeira fé. É que eles sentiram em si, não, é isto, o caminho é este. E reparem que mesmo Tomé, habituado à vibração de Jesus, teve que apalpar, porque
ele não acreditava. Dentro desses, entre os apóstolos, até Judas, estamos todos nós. E continuamos, nas nossas dificuldades, a encontrar Jesus, não por culpa de ninguém, por culpa de nós mesmos, do nosso interesse. Nos primeiros tempos, muitos se equivocaram sobre a natureza e os fins do Espiritismo e não perceberam o seu alcance. Porquê? Allan Kardec deixou um documento que depois veio a fazer parte do capítulo 16 da Obras Póstumas. E ele falava nos desertores desse capítulo. Mas fala de uma forma, como é que é dizer, misericordiosa. Fala-nos dos curiosos que entram no Espiritismo. Ele falava àquela altura. Mas nós hoje continuamos a sentir isso nas casas espíritas. Pessoas que vêm uma vez para ouvirem e até gostam do que ouvem. Mas quando eles começam a recalcar os seus próprios interesses, quando ouvem falar da necessidade de nos libertarmos dos erros, das crenças, das vontades que nós temos, rapidamente saem do centro espírita. Mas não os podemos considerar desertores, porque eles nunca foram espíritas. Depois fala-nos dos interesseiros, que ouvem que os espíritas comunicam com os seres espirituais. E então procuram os centros espíritas para se comunicarem com os entes queridos que já partiram. Até nem acreditam em espíritos. Mas se for para ouvir o pai, ou a mãe, ou a avó, vamos lá tentar. Mas quando chegam à casa espírita, que é uma casa educacional, aliás, não é só a casa espírita, é todo o nosso planeta, é um planeta educacional. Quando chegam e veem que não é isso que vão receber, também desertam. Porque não é isso que eles queriam. Ainda não estão preparados. Ainda fazem parte dos mortos que Jesus fala. Aquele jovem que diz, anda e segue. Jesus diz, anda e segue. E o jovem diz, deixa-me primeiro enterrar o meu pai. E Jesus diz, deixa que os mortos enterrem os mortos. A maior parte da humanidade, sem encontrar Jesus, sem encontrar a espiritualidade, seguem túmulos vazios para a morte física, claro. Depois continuamos a falar daqueles que entram dentro do Espiritismo com a intenção mesmo de provocarem um valo no Espiritismo. Esses irmãos, é claro. Quando nós vamos ver, por exemplo, acontecer na Casa Espírita, nós vemos uma perseguição enorme de Júlio César numa Casa Espírita. Então vemos que na espiritualidade existe um combate furtivo contra todos os seres que de alguma forma tentam iluminar o nosso planeta. É preciso ver ou analisar que nós somos criados por Deus, descendentes de Deus, seres luminosos, que na nossa criação criamos a nossa própria sombra. O nosso planeta está sombrio, derivado às nossas próprias criações. Trazemos companheiros firmes de hoje, mas também trazemos companheiros firmes do passado. Seres uns que nos amam, que nos auxiliam, que nos acompanham, mas também seres que lá atrás nós de alguma forma prejudicamos, nos perseguem e nos fazem com que nós caiamos nos passos que damos para Jesus. Então existe, não só a nível espiritual, como também encarnados, muitos seres que não querem que a luz, aliás, se propague no nosso planeta. Nós hoje que nos consideramos trabalhadores de última hora, somos trabalhadores realmente da última hora porque somos nós que estamos agora aqui. Nós temos necessidade, como espíritas, de acendermos esse faixo luminoso que Deus nos encarregou para iluminar a Terra. José Augusto falava de manhã que nós estamos a passar tempos difíceis, pois depende daqueles que realmente acreditam em Jesus acender a luz para que a sombra se afaste. Então somos nós os responsáveis pelo trabalho árduo que Deus vem vindo a fazer no nosso planeta e que Jesus vem vindo a fazer no nosso planeta. Depois Allan Kardec continua com os desertores. Ele fala-nos que mesmo dentro daqueles que têm a força já, a espiritualidade já dentro, interiorizada dentro de si, sim, porque isto
É um processo. Nós levamos várias gerações a despertar a espiritualidade entre nós. Não é que nunca houveram pessoas boas no nosso mundo. Houveram muitas pessoas boas mesmo que não tinham o espiritismo para os auxiliar, mas tinham Deus entre si. Então, nesse processo, nós vamos encontrar nesses espíritas convictos também dificuldades. O próprio Júlio César, no final do livro, o mentor espiritual relata-nos o que é que ele ia ser na vida seguinte. Sabeis o que é que ele vai ser, não sabeis? Volta a não querer magoar ninguém outra vez. Ele ia ser diretor do centro espírita. Então quer dizer que mesmo aqueles que se dão a cara e que se esforçam para que a luz realmente acenda no nosso planeta, carregam em si as suas próprias sombras, as suas próprias dificuldades. Então todos nós ainda estamos emanados pela força de Deus, pela afinidade espiritual que todos nós carregamos, mas continuamos ainda com as nossas próprias dificuldades. Eu disse que era pouco, 20 minutos, mas são 10, 20 minutos. Deixa eu ver se eu reduzo isto. Allan Kardec alerta-nos para os realmente aos quais nós devemos ter misericórdia. Acusar, apontar, nunca. Nós devemos ter misericórdia para com todos. E Allan Kardec alerta-nos, já numa carta, depois de ter desencarnado, numa carta que está lá também no Obras Póstumas, numa carta em que ele escreveu quais eram realmente os mais necessitados de servidores. E ele apontou como aqueles que, tendo instaurado em si a crença em Jesus, desertam dessa crença. No fundo, os Judas que ainda existem no mundo, que tendo a possibilidade de encontrarmos a espiritualidade, continuamos a desacreditar de Jesus e de Deus. O que nós compreendemos aqui, não conseguimos passar para aqui. Nós continuamos a ter dúvidas, a ter dificuldades, a entendermos que somos seres espirituais. Há um raciocínio muito lógico para nós arrumarmos com isso. O nosso corpo é constituído por quê? Primariamente, sobre os átomos. O nosso corpo é um aglomerado de átomos. Os átomos, acaso, são inteligentes? Não. Então, se o meu corpo é um aglomerado de átomos, e se eu tenho algum ser inteligente em mim, não está no corpo. Está na essência espiritual que todos nós temos. Então, se o meu corpo se desintegra e regressa novamente às forças da natureza, o ser inteligente continua a sua caminhada na sua forma evolutiva, com todas as suas dificuldades, mas também com todas as suas virtudes. Há chegado o tempo de nós pararmos de duvidar e de termos certeza. O dia da ressurreição de Jesus está à nossa espera. Que nos dê força. Nós quando analisamos os apóstolos, nós analisamos pelo seu trabalho feito. Mas eles adquiriram essa capacidade com a ressurreição de Jesus. Trabalhar com afinco, desligando-se totalmente dos seus interesses, da sua existência e colocarem-se nas mãos de Deus para servir a Deus. Por falar em dúvidas e certezas, o que é a verdadeira convicção? Também fazes referência aqui no outro lado. A fé é a força da fé. A compreensão que nós temos das leis naturais são necessárias para nós encontrarmos essa fé. E se há algo, e reparem que é um auxílio enorme, se há algo incompreensível que nós recebemos, foi na caminhada feita por Allan Kardec, onde ele começa a documentar os relatos que ele recebe, onde ele encontra uma explicação inteligente nas mesas que se levitam. Do lado de lá sai um irmão dizendo: eu sou um espírito que já vivi na Terra e que agora estou no plano espiritual.
A partir daí, uma nova era se renovou no nosso planeta. Uma nova existência. A fase da regeneração iniciou-se àquela altura, com a explicação das leis naturais de Deus, da compreensão real daquilo que nós somos. E o Espiritismo traz-nos isso, traz-nos essa convicção. Mas para isso, eu posso vos dizer que é um trabalho árduo, necessitado de muito estudo. Não há como parar e dizer assim, eu já sei tudo. Esqueçam isso. O conhecimento que nós vamos recebendo é lento, é gradual, às capacidades intelectuais que nós possamos compreender. Então, os conhecimentos que nos chegam da espiritualidade é mediante o conhecimento que eu tenho como humanidade. É claro que há muitas coisas que os irmãos espirituais sabem e não nos podem dizer, porque nós não compreendemos. Jesus falou de uma forma, mas de uma forma não só para aquela altura, mas para que nós hoje continuássemos a procurar o suco nas suas próprias palavras. É nessa convicção, é na certeza, na forma lógica de nós entendermos esses fatores, as leis naturais de Deus e Deus, que nós encontramos essa convicção e essa fé segura. Mas só com muito estudo e com um estudo contínuo. Quando nós estamos a estudar, é preciso ter em conta. Eu, quando estou a estudar, não estou a estudar só eu. Estão todos os seres espirituais que estão agregados ao meu campo mental. Entes queridos que me amam e os inimigos que não me amam tanto. Ainda tens 4 minutos, não sei se Tenho tens 4 minutos. Nós temos, pela força misericordiosa do Espiritismo, nós temos vários exemplos. Quem leu e quem não leu, já agora eu agradeço que leiam o livro dos Mensageiros. Quando André Luiz chega ao centro dos Mensageiros, no nosso lar, ele fica estupefacto. Porque ele acha que os mensageiros do nosso lar, o trabalho deles era escrever cartas para enviar para a Terra. Então ele dá-se de conta que não é nada disso. Que eles lá preparam os seres espirituais para reencarnarem na Terra, trazendo a luz ao mundo. Mas nesse livro traz também muitos exemplos de irmãos que sucumbem a essa missão. É preciso entender uma coisa. O nosso organismo tem uma influência enorme em nós. A Dona Laura, no nosso lar, tinha dúvidas enormes porque ela ia regressar ao corpo. E depois não sabia como é que ia ser. O nosso organismo, quando nós reencarnamos, eles como que recebem o histórico do meu passado. Então aquilo que eu fui no passado, as minhas células vão sentir. E vão de alguma forma levar-me para os meus, ou tentar forçar-me para os mesmos caminhos. O combate espiritual do ser espiritual que reencarna é enorme. O corpo dá-nos as sensações. E essas sensações, com os vícios que o espírito traz, são exaltadas. São exaltados esses vícios. E o ser espiritual tem uma enorme dificuldade, uma vez cá, no corpo físico, para levar a sua missão em auxílio. Filomeno de Miranda, já acabou o tempo. Filomeno de Miranda, nos trilhos da obsessão, traz-nos David, um médium de cura. Era auxiliado pelo Dr. Hermann Grasse. E ele procedia de uma forma espetacular. Pegava numa navalha, a pessoa chegava lá com um tumor qualquer, ele pegava numa navalha, tirava o tumor fora e estava resolvido o problema. Ele foi de tal forma exaltado na vaidade que ele caiu. Um senhor rico convidou-o a operar o filho. Ele foi operar o filho, curou o filho, e o senhor rico, pela primeira vez, ele ia receber dinheiro por aquilo que ele estava a fazer. E o senhor rico estendeu-lhe um cheque chorudo. E ele não aceitou. Não, o meu trabalho é de caridade, não é da...
Oh, tome lá o dinheiro. Esse dinheiro fala mais faltar a si do que a mim. E você emprega o melhor do que eu. A tentação. Aceitou o dinheiro e nunca mais foi o mesmo. Desencarnou com um ataque cardíaco para não ser assassino. Os irmãos espirituais deram uma descarga elétrica que o seu corpo parou, porque ele estava com uma arma apontada a outra pessoa. O seu declínio é enorme. Fernando Miranda também, no meio dos nos obsessou, fala-nos no Masicômio de Eurípides Barçanufo e de Inácio Ferreira, construído, sabem, para receber quem? Os espíritas que decaem na Terra, que levam ao extremo. Então, por isso, tenhamos todos muita luz e muita paz. Muito obrigada.